Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês como preparar a rena da Sourcil. E antes que você se esqueça, já deixa o teu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e já ative o sininho para que você não perca nenhum conteúdo. Certo, gente? Então, hoje eu preparei aqui, peguei a rena castanho escuro da marca da Sourcil, tá? Pra gente fazer a preparação, vou mostrar pra vocês como fazer, que é super simples. Mas antes de tudo eu gostaria de falar pra vocês um pouquinho sobre essa rena, tá? É bem interessante vocês darem uma olhadinha na bula, né? Ler ela bem certinho, sempre averiguar o produto que vocês estão utilizando. E eu gostaria de colocar em pauta a seguinte situação. Essa rena, gente, ela é um produto vegano, livre de parabenos e petrolatos, não testado em animais e também é livre de PPD, que é uma substância química que pode causar alergias. Essa rena aqui é a castanho escuro, como eu falei pra vocês, e ela é de 3 gramas. Gente, normalmente eu acho bacana a gente optar por comprar renas com mais ou menos 2,5 gramas, 3, até porque a rena oxida é pra gente não perder produto, né? Abrindo a caixinha, o que a gente encontra aqui? Tem um batoquezinho que ele pode ser higienizado depois da preparação do produto, tá? Vem o pozinho, que são 3 gramas, como eu havia falado. Junto vem na caixinha uma pazinha, tá? Normalmente a gente vai usar cerca de uma pazinha para preparação da rena. Então ela vem já com uma pazinha junto, tá? Aqui. A bula, leiam, tá? É bom vocês lerem, até porque aqui fala sobre tem as orientações de uso, precauções, tudo que a bula precisa ter, né? Modo de preparo, eles dão aqui, depois eu já vou falar sobre isso, mas ele já vem mais ou menos com uma dica de como preparar o produto. Mas, assim, cada uma prepara o produto conforme a sua necessidade, faz os seus testes, façam testes, tá? Eu normalmente não faço a mistura de uma forma só. Eu faço daquele jeitinho e acabou. Não, eu vou fazendo testes. Um dia eu coloco um pouquinho mais de intensificador, outro dia eu não coloco, ou uso só com fixador, porque a marca da Sourcil tem também o intensificador, que eu já vou mostrar pra vocês. Vem também o fixador, vou abrir aqui por baixo porque tá empacado. O fixador, que são 10 ml do produto, e junto, gente, vem também uma luvinha, que é bom pra gente fazer as nossas misturas, né? Uma luvinha de plástico aqui pra gente não sujar fazendo as nossas misturinhas. Vou reservar isso aqui, porque eu não vou precisar nem do batoquezinho. Eu não vou usar o batoque que vem junto na caixinha, vou usar só o produto mesmo, tá? Certo, eu preparei algumas coisas aqui que normalmente a gente utiliza. O lenço umedecido, um pouquinho de algodão, tá? O batoque que eu vou utilizar, deixa eu fazer assim, batoque não, o dá. Junto, eu deixei reservado aqui um pincel. Esse pincel é um pincel de sombra normal. Eu gosto de fazer as minhas misturas da rena com ele, tá? Às vezes eu faço com ele, mas eu separei aqui também o palitinho, tá? Pra gente fazer a mistura da rena com o palito, que inclusive é uma das indicações que tem na bula, né? Como eu falei pra vocês, é interessante ler a bula, e uma das indicações é fazer a misturinha com o palitinho. Eu vou usar ela para fazer a mistura aqui para vocês. Para aplicação da rena, eu trouxe aqui 2 coisas que normalmente eu utilizo, que é o pincelzinho chanfrado, tá? Esse aqui, ele é bem fininho, tem a pontinha dele bem fininha, que é super joia para fazer a aplicação da rena, porque não borra tudo. Mas, bom, quem é minha aluna sabe. Eu gosto muito, gente, de usar esse aplicador que vem junto com a Reflectocil, tá? Ele tem uma hastezinha bem flexível aqui, bem molinha, e eu gosto de aplicar com ele. Normalmente eu faço as aplicações da rena com ele,
Que nem eu falei, ou com o pincel ou com ele. Mas normalmente eu uso esse aqui, porque ele me possibilita aplicar somente dentro das marcações, dentro da caixa que nós criamos para fazer, né, o molde das sobrancelhas. Porque uma das coisas, gente, que eu gosto bastante de pontuar, inclusive nos meus cursos, eu sempre bato na tecla, não borre tudo ao redor do desenho, porque a rena mancha. Pode ser que você não tenha total precisão na hora de limpar, então nesse meio tempo não vai ficando as bordas definidas, não vai ficando um desenho bonito. Então procure não borrar tudo ao redor e depois ir limpando. Aplica dentro da caixa, aplica dentro do box mesmo, que não tem erro. Vai ficar uma rena perfeita, com acabamento uniforme. E outra coisa que eu quero pontuar com vocês que é bem importante. Procurem não esfregar a rena, nem essa e nenhuma outra, tá? Não esfregar a rena durante a aplicação. A rena ela deve ser depositada. Leves preenchimentos com o pincel, raspando ali, ok? Desde que vocês não raspem na pele, como se vocês estivessem pintando com sombra ou com lápis, entendeu? De preferência, depositem o produto com batidinhas levando o produto para as extremidades sem precisar raspar na pele, sem precisar esfregar tanto o pincel quanto esse aplicador ou, enfim, até mesmo com o palito, independente daquilo que vocês usam. Procure não raspar na pele e sim depositar o produto, certo? Agora então, vamos fazer a misturinha. Eu até deixei aqui a rena, essa aqui ela tá fechadinha, gente. Eu peguei ela fechadinha para poder mostrar para vocês. Ele vem com esse com esse tampinho aqui em cima, que é para a rena não oxidar, tá? Até que ela seja vendida e aberta pelo profissional. A partir do momento que a gente remove, deixa eu tirar aqui. A partir do momento que a gente remove essa pecinha de silicone, nós estamos possibilitando a entrada de ar. Então agora a nossa rena já teve contato com o ar. O tempo de duração dela a partir de agora vai ser cada vez menor. Então por isso, gente, que eu falei para vocês que é interessante usar um produto, comprar sempre produtos que tenham mais ou menos 2 gramas, 3, para que vocês acabem não jogando fora porque ela oxida. Rena oxidada a gente não vai ter bons resultados na aplicação, porque ela diminui a fixação e também a durabilidade dela não vai ser tão prolongada, a gente não vai ter uma boa fixação dessa rena, então bem no fim a gente vai ter problemas. Então rena oxidada não usa. E para evitar que isso aconteça, quantidades menores. Outra coisa, antes de começar a minha misturinha aqui, deixa eu falar para vocês. Essa rena, gente, é uma rena que tem uma carga pigmentária grande, então a gente não precisa abusar do produto. Uma espátulazinha dessa, uma pazinha dessa é o suficiente para a gente fazer a mistura, uma quantidade ideal para aplicação na cliente. Só que, claro, né, gente, é uma coisa que vocês vão ver, vocês vão ter que medir na hora que vocês estão atendendo a cliente a proporção, né? Quanto mais volume, quanto mais grossinha for a sobrancelha, ela vai precisar de mais produto para preencher o local. E se for uma rena não, se for uma sobrancelha mais fininha, uma sobrancelha que não tem tanto volume, você também não precisa ficar colocando tanto produto, tá? Então, eu digo que uma pazinha dessa aqui é o suficiente e ainda sobra produto. Na hora de limpar o DAPIN, só com água mesmo, não precisa nenhum outro tipo de produto. É só jogar fora o que sobrou e com a aguinha você faz a higiene. Eu vou fazer assim, vou colocar uma pazinha da rena. Aqui mais. Aqui, ó. Essa quantidade. DAPIN. E, gente, o fixador vai ser cerca de 6 a 10 gotinhas, tá? Para uma pazinha dessa, é mais ou menos essa medida. Aí você vê conforme você for fazendo a misturinha, para ver qual é a textura que vai ficando essa rena. E também, se vocês precisarem de um pouquinho do produto um pouco mais molinho, não tão firme, tá? Porque a textura dela,
como se fosse uma pastinha, tá? Uma pastinha homogênea, mais molinha, uma pastinha cremosa, digamos assim, é a textura ideal para nossa rena. Então aqui eu vou pingar, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pingar 6 gotinhas aqui e vamos ver como é que vai ficar a nossa misturinha. Se eu ver que precisa mais, eu vou adicionar um pouquinho mais. Hoje eu tô fazendo a misturinha aqui com o palitinho, mas como eu falei pra vocês, dá até pra vocês fazerem a mistura com o pincel, tá? Se vocês preferem, ou usar um mixer, vocês que mandam. Ó, aqui na minha misturinha, eu achei que ela ficou um pouco dura, tá? Então eu vou colocar mais umas gotinhas, ó, ela ficou bem durinha, tá? Aqui ela já tá muito dura para aplicação, não é bom. Ela tem que estar uma pastinha cremosa. Então eu coloquei 6, 7, 8, 9, 10. Fechar nas 10 gotinhas. Eu acho que vai ser o ponto correto dela. Essa rena, gente, ela tem um pozinho bem fininho. Então não fica aquela quantidade de floquinhos dentro dela, tá? É bem difícil. Às vezes acontece de ficar um pouquinho, mas daí com o próprio palitinho ou com o pincel vocês já vão quebrando aquelas bolinhas e ela vai se misturando bem. Rena preparada, ó, ela ficou agora uma pastinha bem cremosinha, olha, tá? Então ela não ficou aquela pastinha dura, tá? Ela tem que ser uma pastinha boa de você aplicar, que você não precisa esfregar na pele, como eu falei, mas que também ela não fique muito líquida a ponto de migrar. Uma coisa que eu acho muito importante, gente, é que vocês procurem deixar essa rena nessa textura mais homogênea, não tão durinha, como eu falei, para não esfregar na pele. Mas, gente, tomar muito cuidado com querer aumentar a quantidade de produto, colocando muito fixador, ou colocando água, ou colocando álcool. Eu, particularmente, álcool eu não coloco na rena em nenhum momento, porque aumenta as chances até mesmo de termos alergias, fora que resseca a pele, não é bom. Eu evito o álcool, tá? Já fiz esses testes, passei álcool até antes de iniciar o procedimento, mas não indico. Quando a gente faz a rena muito mole, o que ela faz, gente? Ao invés dela pigmentar na região que a gente coloca, né? Vou colocar aqui. Ao invés dela pigmentar somente na região que a gente deposita o produto, ela vai migrar. É como se ela fizesse uma teinha de aranha. Aí ela acaba borrando tudo, vira manhã. E outra coisa que faz a rena migrar é a falta de higienização correta na pele, tá? Se você não higienizar bem essa pele, ela pode também migrar. Além de que peles oleosas também nós temos um pouquinho esse problema. Se ela for muito porosa, tá? Tiver os poros muito abertos, ela pode sim migrar. Mas são casos e casos. Já aconteceu comigo durante a aplicação de perceber que a rena migrou, tá? Mas era alguns desses fatores, como eu havia falado para vocês. Então tem que tomar cuidado com isso, mas também com o excesso de produto, deixando ela muito mole. Aí, gente, o que eu trouxe aqui? O intensificador de cor da Sourcil. Eles lançaram, que vem na caixinha, o fixador, o pozinho, que foi o que eu fiz a preparação aqui, mas eles têm também a opção do intensificador, que é para dar uma acelerada nesse processo de fixação, intensifica os tons que utilizamos para a preparação da rena. Eu particularmente uso muito, eu adoro isso aqui, gente, até porque ele otimiza tempo e traz resultados incríveis para os nossos procedimentos. Super recomendo esse intensificador. Aí, vamos colocar então, eu fiz a preparação da rena aqui e eu vou colocar 2 gotinhas do intensificador, tá? Vamos fazer a misturinha de novo. Olha, não alterou a consistência dela, ela continua sendo uma pastinha cremosa, tá? Se eu virar o DAP, o produto não cai, tá? Ele não pode ser duro a ponto de você não conseguir passar, mas ele não pode sair do DAP, tá? Essa é uma dica legal para vocês aí, tá? Quando vocês forem ver a textura dela, se ela estiver escorrendo do DAP, não tá certo. Ela tem que estar certinha, ela tem que estar fixa ali, mas sendo bem molinha, né? Bem fácil de fazer a aplicação dela.
Então eu coloquei 2 gotinhas do intensificador para que a gente tenha um resultado mais pigmentado, né? Para quem gosta de sobrancelhas mais marcadinhas, esse intensificador ajuda muito. Certo, eu apliquei aqui um pouquinho no meu braço, tanto com a preparação só com o fixador e também com o intensificador, tá? Agora eu vou deixar agir um pouquinho. Aí vocês perguntam, né? Ah, Ju, mas precisa colocar água, precisa colocar soro nessa rena? Não, precisar não precisa, tá? Às vezes eu coloco uma gotinha de água filtrada, mas não é necessário, nem sempre eu ponho. Normalmente quando eu faço as aplicações, eu utilizo somente esses 2 ou esses 3. Normalmente com essa terceira opção aqui, porque como eu falei pra vocês, eu gosto bastante do intensificador, tá? Outra coisa. Nós temos renas no mercado que precisam descansar, tá? Algumas você tem que preparar e tem que deixar ela descansando lá, porque senão ela não vai ter uma boa pigmentação. Essa rena aqui, Ju, precisa descansar? Precisar, ela não precisa. Normalmente eu faço a minha preparação um pouquinho antes e deixo ali uns minutinhos e daí faço a aplicação. Mas se vocês quiserem, vocês podem preparar a rena e já fazer a aplicação, que ela vai ter um ótimo resultado também, tá? Outra coisa, na hora de tirar a rena da pele da cliente, evitem lenço umedecido, tá? Porque ele acaba demaquilando, ele vai remover essa rena. Então, optem sempre pelo algodãozinho umedecido em água e o algodãozinho seco para secar a região, né? Até para não deixar resquício de água, um pouquinho às vezes fica até mesmo um pouquinho da própria rena quando ela tá muito molhadinha, né? Aí o lencinho, se vocês quiserem utilizar, mas somente ao redor da aplicação, para que não ocorra de despigmentar a aplicação que vocês fizeram. Certo, gente? Então, como eu falei para vocês antes, hoje eu fiz aqui uma misturinha que está também recomendada pela Sorsil na bula, tá? Que é uma pazinha de rena e 6 gotas do fixador. Preparei junto com o intensificador depois, então eu fiz uma aplicação aqui, ela tá agindo, já vou tirar. Fiz uma aplicação com o fixador e outra eu fiz com o intensificador. Não é obrigatório o uso do intensificador, só a cor, só a preparação com o pó e o fixador da rena, você já consegue trazer o tom real, o tom com maior proximidade do pelo da cliente, do cabelo. Então a gente tem tons bem fiéis aí, digamos assim, tá? Mas cada um pode fazer a sua mistura, usem, né? Testem, façam misturas. Você pode usar só o fixador se vocês quiserem tons super intensos, tá? Já usei só o fixador não, gente, perdão. Já usei só o intensificador na hora da preparação. E pensa na cor maravilhosa, cor fantástica que eu tive. Utilizei inclusive com o próprio castanho escuro em uma cliente. Tive um resultado fantástico. Mas vai usando, você pode ir intercalando, fazer só com fixador, fazer só com intensificador, uma pazinha. Se você vê que a sobrancelha ela não é tão volumosa, usa meia pazinha. Vão fazendo os testes de vocês, vão conhecendo as misturinhas, gente, tá liberado vocês testarem o que fica melhor para vocês, a melhor forma de aplicação. Se vocês gostam da textura dela um pouquinho mais molinha, ou se preferem a tela um pouquinho mais durinha, mas como eu falei para vocês, ela deve ser ela deve ser cremosinha. Na hora que vocês viram o dapping, ela não pode cair do recipiente. E também não deve ser dura demais, porque senão até a fixação dela não é legal. Não esfrega o palito, não esfrega o pincel na pele da cliente. E é isso, gente. Então a preparação dela é super simples. Façam os testes de vocês. Se vocês quiserem, depois entrem lá no meu perfil e me contem a misturinha que você mais gostou. Me contem a sua experiência com a marca ou com outras marcas também. Outra coisa, gente, antes que eu me esqueça, essa rena, acabei não falando antes, essa rena ela é uma rena premium, tá? Então todo o material dela é de extrema qualidade e também é um material importado. Agora eu vou tirar
a minha primeira aplicação aqui em cima, tá? Que é, ó, tô tirando com algodãozinho, tá, gente? Umedecido em água, sem lenço, tá? Sem demaquilante, só com algodãozinho. Certo, tirei o primeiro aqui, vou dar um espaçamento de uns 4 minutinhos por aí. Foi o tempo que eu demorei para aplicar na outra. E já vou tirar outra, daí eu mostro pra vocês só a diferença de intensidade de cores. Usei a mesma cor, vocês viram eu misturar aqui, viram eu preparar. Usei a mesma, só que uma eu fiz só com fixador e outra com intensificador. Então depois eu vou colocar a fotinho ali pra vocês verem, só pra vocês terem uma noção de intensidade, de fixação na pele também. Certo, gente? Então aqui eu já tirei a minha outra aplicação com intensificador e eu vou colocar as fotinhos lá para vocês poderem fazer a comparação das intensidades, da fixação. Espero que esse vídeo tenha sido bom para ti, que tenha sido bem relevante e ele pode ser importante para mais pessoas, então não esqueça de compartilhar.